8 de março e vamos de notícias do Bahia. Esse é o Barruts News. E aí, Rasta? Esse é o canal Barruts, seja bem-vindo. Eu sou Veloso e vou falar do Bahia aqui no Barruts News, Rasta. Vamos dar umas rapidinhas com o tricolor de aço e vamos começar com notícias boas, é claro. O lateral direito André Rasta foi convocado nesta terça-feira para a Seleção Brasileira Sub-23. Curiosamente, o novo técnico da Seleção Brasileira é o Ramon Menezes, velho conhecido da torcida baiana, já passou aqui pelo Vitória, também teve boas passagens pelo Vasco, assumiu ontem como técnico da Seleção Brasileira Sub-20 e já fez hoje a sua primeira escalação, já tem compromisso definido, inclusive será aqui em Salvador, nos dias 23, 26 e 29, estará em atividade em terras baianas, jogando contra a equipe do Canaã, contra a equipe do Bahia e contra a equipe do Vitória, respectivamente, Rasta, nessas datas. A lista do senhor Ramon Menezes tem jogadores predominantemente do Flamengo e do Atlético Paranaense, mas também tem jogadores de times de Série B, como o Vasco e o Bahia, com o nosso lateral direito André Rasta, de 18 anos. O Bahia recentemente ampliou, inclusive, o contrato dele, que terminava em junho de 2023, foi ampliado para dezembro de 2023 e também teve um aumento da sua multa rescisória. Isso é importante, Rasta. O jogador está ganhando vitrine e isso vai, com certeza, despertar interesse de outros times que vão querer levá-lo e a gente já sabe como é o Bahia, né, Rasta? Qualquer R$2 a gente está entregando jogadores. Outra notícia importante que tivemos nesse início de semana é o diretor de futebol, Rasta, o tão pedido diretor de futebol, o Eduardo Freeland, que estava lá no Botafogo. O ano passado ele esteve cuidando da diretoria do time principal, mas foi rebaixado para a divisão de base. Ele que tem passagem pelo Flamengo, Cruzeiro, pelo próprio Botafogo, mas o seu primeiro trabalho como diretor de futebol de time profissional foi no próprio Botafogo ano passado. Então é alguém que não tem tanta experiência assim no ramo, Rasta, mas vamos ver pelo vídeo que eu vi dele na internet, na chegada dele no Botafogo. É um cara que tem pulso firme, é um cara que fala com a linguagem de jogador, é um cara que fala com a linguagem de vestiário mesmo, pulso firme. Eu espero que tenha uma boa sorte aí nesse tricolor. De cara a gente já pode esperar que ele vai ter 30% da sua capacidade reduzida assim que ele colocar o crachá do Bahia, mas vamos torcer para que com os 70% que ele tiver seja suficiente para ele fazer um bom trabalho. E aí agora vamos para notícias ruins, Rasta. Olha só o que aconteceu. Após o senhor Marcelo Cirino ser anunciado pelo Atlético Paranaense, praticamente acabou de sair do Bahia alegando problemas pessoais e já está no Atlético Paranaense, de volta no Atlético Paranaense. O torcedor do Bahia ficou aqui revoltado e mandou mensagem para o Marcelo Cirino. E aí, olha só o que o torcedor escreveu, Rasta, olha só. Resolveu os problemas pessoais rápido, né, seu pau no covarde? E o senhor Marcelo Cirino respondeu, Rasta, olha só. Gente boa são os torcedores que jogaram bomba no ônibus, né? A discussão foi longa, o torcedor aqui continuou falando com ele, ó, se curou, usou todos os recursos do clube e caiu fora. Sabe de merda nenhuma, rapaz. Ou seja, ele tava afim de interagir com o torcedor. E tem mais conversa, o torcedor não só critica o Marcelo Cirino, como chama também o presidente do Bahia, o Guilherme Belintani, de menino amarelo. Menino amarelo culpa o Guilherme Belintani de ter contratado jogador como o Marcelo Cirino, bicha, que ele diz que estava bichado e no fim de carreira. O cara vem pro clube, fica 6 meses sem recebendo, se cura de lesão e cai fora. Isso é sacanagem mesmo, cara. Mas enfim, é a vida. A gente não pode ficar confiando nas pessoas assim, não. Tem que ter contrato, tem que estar lá no contrato. Não estava no contrato que ele tinha que produzir, então ele ficou comendo e bebendo às custas do Bahia. Mas ele fala aqui, deixa entender aqui, de que ele não estava recebendo não. Olha só o que ele fala aqui, Rasta, no final, ó. Recebendo? Conhece bem teu clube.
o clube que diz torcer viu fera, ou seja, ele dá a entender de que não estava recebendo não. Mas enfim, a discussão, Rasta, foi longa, teve aí só a exposição nas redes sociais de 4 prints dessa conversa, não sei até onde foi essa conversa, só sei que o senhor Marcelo Cirino está de volta no Atlético Paranaense depois de passar na Casa de Recuperação Esporte Clube Bahia. Culpa do menino amarelo, isso é verdade, isso é verdade. Enquanto a gente tem jogadores que estão aí nos envergonhando o manto tricolor, temos outros aí que tá fazendo totalmente o contrário, né, Rasta? Apesar dos pesares, o senhor Rodallega tá com muita moral com o torcedor, tanto que eu não vejo o torcedor reclamando tanto do senhor Rodallega, apesar das reclamações. Tem reclamações. Ele, para mim, ele perde muitos gols. Nesse último jogo contra o Sport mesmo, perdeu gols pra caramba, gols que não se pode perder, mas ele acaba deixando dele. Ele é diferente do Gilberto, por quê? Porque o Gilberto, ele ficava em jejum vários jogos em jejum, aí fazia 1, 2 golzinhos, ficava de boa com a torcida e depois voltava a ficar em jejum de novo. O Rodallega é diferente. O Rodallega, ele perde muitos gols o senhor Rodallega perde, mas ele acaba deixando dele, tanto que já tem aí 7 gols na Copa do Nordeste, é um artilheiro disparado, mas é aquilo que eu tinha falado em vários vídeos meus, eu já falei isso anteriormente, o Rodallega fazer gols não significa que o Bahia venceu o jogo, e foi exatamente o que aconteceu neste último jogo contra o Sport. Fez gol, perdeu uma caralhada de gols, e no final das contas, o placar maior ficou com o adversário. Hoje também teve entrevista coletiva com o Danielzinho. O Danielzinho é um jogador que eu admiro muito o futebol dele, a postura dele em campo e fora de campo. Acho que tem uma cabeça de um atleta bem maduro, bem coerente. A entrevista coletiva começou com o repórter elogiando o futebol dele, dizendo o quanto ele é imprescindível e como ele vê essa evolução dele. Aí ele foi direto e reto, que ele discordava daquele elogio, que ele não achava que estava superior, não, que é um grupo e que se um falha, todos falharam e todos têm que trabalhar para poder resolver isso. O Danielzinho não se separa do grupo, ele não se destaca, não se coloca num nível superior, apesar de ele estar no nível superior, ele não se coloca no nível superior, ele se coloca no mesmo nível de todos os jogadores e que sabe das responsabilidades que tem que ter e que tem que parar de ficar falando, prometendo e tem que fazer. Foi isso, basicamente esse o recado hoje do senhor Danielzinho na coletiva. O repórter também perguntou da situação dele jogando mais avançado, uma posição diferente da que ele vinha jogando no ano passado, e ele mais uma vez falou que o importante para ele ele está entrando em campo, que ele está titular, que ele luta para ser titular, não importa muito a posição, que como todo jogador ele não quer ficar no banco, ele quer jogar, quer entrar, e a posição é o que menos importa. Isso é interessante também, né, que acaba não sendo um jogador acomodado, aquele jogador que só chuta com a direita, que a esquerda é cega. E é isso aí, Rasta, chegamos ao final do Barrutes News de hoje. Bora Bahia, bora Barrutes, Veloso, fui!